A classificação pela forma dos ossos. Tem o curto, em que as três dimensões vão ser iguais. Um exemplo desse osso curto são os ossos do carpo e do tarso. Que bom que eu estou ajudando, viu? Fico muito feliz. Então, os ossos curtos têm as três dimensões que são iguais e tem os ossos do carpo e do tarso. Eu coloquei aqui o desenho da mão, em que tem esses ossos pequenininhos, e eles são os ossos do carpo. Nossa mão, aqui perto do punho, tem vários ossinhos pequenininhos, que chama-se carpo. Então, todos esses ossinhos são ossos curtos. Da mesma forma, também no tarso, na região do pé. Tem o pé tem vários ossinhos, tem o calcâneo, que é o calcanhar, que é um osso maior, só que um pouco mais para frente do pé tem os ossinhos pequenininhos, que são os ossos do tarso. Então, tanto os ossos do carpo quanto os ossos do tarso são ossos curtos, que possuem as três dimensões iguais. Tem o osso plano ou laminar. Esse tipo de osso, ele vai ter o comprimento e largura igual, não exatamente igual, não vai ser sempre igual milimetricamente, mas em comparação à espessura, eles são maiores. Assim, o plano, o osso plano ou laminar, ele vai ter comprimento e largura maior que a espessura. Eles são mais fininhos, esses ossos, como é a escápula. A escápula, ela é fina, só que ela é alta, digamos, ela é grande e larga. A escápula é grande e larga, mas é fina. Então, os ossos planos ou laminares, eles são assim. Tem o comprimento e a largura predominando, seja maior que a espessura dela. Outro tipo de osso plano é os ossos do crânio, como a gente vai ver daqui a pouco. Alguns ossos do crânio, eles são planos ou laminares, em que a largura e o comprimento são maiores que a espessura. Outro osso também é o externo, esse ossinho aqui. O comprimento e largura deles são maiores que a espessura, porque o externo é bem fininho. Outro tipo de osso é o alongado. Os ossos alongados, eles são longos, como o osso longo, mas a diferença entre o alongado e o longo é que o alongado, ele não tem canal central. Às vezes a gente confunde, porque o osso longo tem, mas o alongado não tem nenhum canal dentro dele, não tem nenhum buraquinho dentro dele, como tem no osso longo. Então, os ossos alongados são ossos longos, achatados e não tem canal central, como é o exemplo da costela que eu coloquei o desenho aqui. Pode falar, Heriberto. Então, essa parte do osso alongado me confunde muito, porque Sérgio, ele classifica as costelas como sendo um osso longo, e sendo que a literatura que eu estudo, né, para rever os assuntos, que é o Tortora, considera as costelas como um osso longo e não alongado. Aí eu classifico como No livro, tu vê que é alongado ou longo? longo. As costelas são longas também. E Sérgio também fala que é longo, né? Só que ele também fala que outras literaturas trazem as costelas como alongadas. Aí eu não sei como classifico as duas, como longo ou alongada. É. Quando eu estudei, eu vi como alongado. E o livro que eu peguei as referências para esse slide também é como alongado, porque realmente não tem um canal. Mas aí, se seu professor ele mostra para vocês que é longo, então para ele vocês vão estar classificando como longo, mas a diferença vai ser que não tem o canal central, vai ser essa a diferença. Porque pode ser, então, que tenha mudado, talvez, a
a classificação. Talvez tenha um livro mais atualizado em que mostre aos outros O áudio autores está que travando. demonstram de outra forma. Então, que Oi? O áudio parou. Aí voltou agora. Tá cortando. Estão ouvindo agora? Estão ainda está cortando ainda. Tá falhando. Tá falhando. Tá dando para ouvir, gente? Voltou agora. Vocês estão ouvindo? Sim. Pronto. A internet tá péssima hoje. Ah, Deus. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que eu fiz sem querer. Então, como eu estava falando, né? Daqui o professor tem mostrado como osso longo. E tem alguns autores que mostram como o osso longo você classifica como Continua osso cortando longo, muito. mas lembra que tem a diferença de que a costela não tem canal central, Não tá como dando pra entender. o ouro fêmea, por exemplo. Tá ruim o áudio. Não tá dando pra entender, tá cortando muito. Oi? Sem o fone não fica melhor, não? Tá de fone? Acho que a internet aqui tá ruim. Deixa eu pular dos meus pra ver se melhora. Eu acho que não. Eu ouvi, sim. Tá cortando ainda, né? Tá cortando. É minha internet. Deixa eu já aqui. Deixa esse mano, deixa. Ela ainda vai trazer pra lutar? É. Ai, tá cortando? Acho que voltou agora. Tá melhor? Melhorou um pouquinho. Ah, pronto. Então, meus dados agora tá usando. Hã? Não. Fala devagar, qual coisa vocês... Daí solta aquele de. Falta dois, três ali, três, se eu não me engano. Pronto, então falta dois coisas completas. Oi? Corpo suado. Achei que a menina tava falando alguma coisa. Continuar aqui. Qualquer coisa me avisem, tá? Então,
você classifica de acordo com o que seu professor está mostrando, certo? Com certeza, ele é mais atualizado que eu, ele foca mais nisso que eu, porque ele dá aula, né, focando nisso e tudo mais. Então, você foca no que o seu professor está lhe mostrando. Se ele lhe mostra que as costelas são ossos longos, classifique como longo, certo? É porque realmente no livro que eu trouxe, que eu me baseei para trazer isso aqui, mostrava como osso alongado. E até em alguns lugares na internet também. Mas aí, no caso, um exemplo é a costela, que é um osso longo, sim, só que a característica é mais achatadinha, mais apertadinha e não tem esse canal no meio, como o fêmur tem, por exemplo. Certo? Ok, obrigado. Nada. Então, agora, o osso longo em si, ele é caracterizado porque o comprimento dele vai ser maior que a largura e a espessura. Ele vai ser muito compridão. Agora, também não significa que vai ser sempre grande. O fêmur é grande, mas tem outros ossos longos, como o metatarso, que são os ossos das nossas mãos. São ossos longos, o metacarpo, desculpa. O metacarpo são ossos que estão nas nossas mãos. São ossos longos, mas não são tão grandes, porque é o tamanho da mão. Tá certo? Então, o osso longo é caracterizado pelo comprimento, que é maior que a largura e espessura. Temos vários exemplos. Tem as falanges, que também são nos dedos, os ossos dos dedos. São ossos pequenininhos, mas são caracterizados como longos. E dentro desse osso longo, ele é dividido em epífise, diáfise, principalmente, mas temos também a metáfise. A epífise está em cima e embaixo, digamos assim, na parte proximal e na parte distal, nas duas pontas do osso, que tem aqui na imagem. Parte na pontinha de cima, na pontinha de baixo. Duas epífises nós temos em cada osso longo. A epífise proximal e a epífise distal. A região do meio é a diáfise, é a parte do meio. Nessa diáfise, nós temos o canal medular, a cavidade medular, onde vai ficar localizada a medula óssea amarela, que a gente viu antes, certo? E tem também a linha epifisária ou lâmina epifisal, que está aqui nessa região da epífise, na metáfise, entre essas duas. E ela é tipo uma cartilagem que vai ser responsável pelo crescimento ósseo. Vai permitir que esse osso cresça. Se não tivesse essa linha epifisária, não teria como o osso crescer, porque seria tudo duro. Então, a linha epifisária ou lâmina epifisal vai permitir que o osso cresça. Então, quando a gente para de crescer, é porque nós não temos mais nenhum espaço dessa linha. Nós já crescemos por completo. No meu caso, essa linha se acabou muito rápido, porque eu não cresci quase nada. Sou muito pequena. Mas, enfim, vamos lá. Osso irregular. O osso irregular, ele não tem uma forma definida. A gente não tem, a gente não tem como definir, digamos, esse osso é um círculo, esse osso é um retângulo. Não dá. Ele é, digamos, esquisito. Como exemplo é a vértebra. Eu coloquei o exemplo aqui. Essa vértebra é a vértebra lombar. E ela é toda estranha. A gente não tem como dizer, esse osso aqui é um osso quadrado. Porque não é. É aqui, é retinho e tudo mais. Só que não é um quadrado, não é um retângulo, também não é um círculo.
não é um triângulo, a gente não tem como definir uma forma para essa vértebra. Então, chamamos isso de irregular, um osso irregular. E tem o pneumático. O osso pneumático, ele vai ter cavidades que contêm ar, buraquinhos, espaços, que vai ter ar. Tem o osso frontal, o osso esfenoide, que é esse aqui, que está girando. Particularmente, eu acho parecido com uma borboleta. Então, o osso frontal, o esfenoide, o temporal, nós vamos vê-lo hoje, o etimoide e o maxilar são exemplos de ossos pneumáticos, que contêm cavidades, que contêm ar. E o osso sesamoide não tem uma função definida. Não temos nenhuma função definida para esse tipo de osso. Eles são ossos pequenos que geralmente são vistos em radiografias, em mãos e pés. Como eu coloquei a imagem aqui de um pé e de uma mão, essas bolinhas aqui pequenininhas nesse metatarso e aqui nesse metacarpo. Então, essas bolinhas são ossinhos bem pequenininhos que são encontrados nesses ossos, digamos que grudados nesses ossos. E geralmente é visto por radiografia, porque eles são muito pequenos, não tem como a gente saber, ver. E tem, no caso da patela, que por alguns autores ela é considerada como osso sesamoide, só que grande, porque nem se compara o tamanho da patela com essas bolinhas pequenininhas que ficam no pé ou na mão. Mas a patela ela é muito importante, uma das suas importâncias é na articulação do joelho, na estabilidade dele. A patela é muito importante. Então, osso irregular, pneumático e sesamoide. No osso, nós temos camadas, digamos, membranas. O periósteo é uma delas, que vai ser uma membrana que vai revestir a parte externa do osso. Vai envolver o osso na parte da diáfise, porque não recobre a parte da cartilagem articular. Cartilagem articular, parte de cima do osso, digamos, as pontas do osso, não são cobertas pelo periósteo, porque cartilagem não é coberta por periósteo. Então, o periósteo é uma membrana de tecido conjuntivo denso, fibroso, que vai revestir a parte externa da diáfise, vai envolver esse osso por fora. E sua função vai ser proteger esse osso e também ajuda na fixação para os músculos. Os músculos digamos aqui, o bíceps, por exemplo, o tríceps, ajuda na fixação, porque, tipo, não tem como um músculo se fixar em outro músculo, tem que ser uma estrutura mais fixa. Então, esses ossos, eles vão estar servindo, por causa do periósteo ao redor dele, vai ajudar nessa fixação dos músculos. E também ajuda protegendo esse osso, o periósteo. E o endósteo, dentro, ele vai estar dentro da cavidade medular, no interior do osso. É também revestido por tecido conjuntivo. Vai revestir o osso por dentro. Enquanto o periósteo envolve por fora, o endósteo envolve por dentro. E sua função vai ser nutrir e fornecer novos osteoblastos para crescimento e regeneração do osso. Então, o endósteo, ele está por dentro, nutre esse osso e também ajuda no crescimento e regeneração dele. Periósteo por fora, endósteo por dentro. Pronto, essa parte eu terminei, a gente revisou, né? Alguma dúvida desses assuntos?
Eu vou abrir o slide agora dos ossos do crânio. Não sei se todos já viram, se caso tem alguém que não tenha visto esse assunto ainda, mas aí já vai abrindo um pouco a mente, mostrando, porque aí quando chegarem na aula vocês até ajudam o professor, certo? Isso aqui ainda está aberto. Pronto, tem gente que ainda não viu. Eu vou mostrar a vocês, e é bom que aí quando vocês chegarem na aula, você já tem uma base, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Tem alguém daqui que já viu essa parte de ossos da cabeça? Larissa e Heriberto. Certo. É a sala de Sérgio, né? Imaginei. A gente fala um pouquinho dessa parte de ossos da cabeça e depois a gente mostra de novo. Porque aí, se vocês verem depois, aí já vai fixando mais na mente. E para quem não viu ainda, como eu falei, é bom que vocês já vão conhecendo um pouco sobre. E aí, quando chegar na aula, já vai ser mais fácil de compreender. Não é difícil. Os ossos da cabeça, eles são simples e legais. Deixa eu passar aqui. Pronto. Ossos do crânio e da face. A cabeça, ela é formada no total são 28 ossos. Eu coloquei 22 porque 6, em algumas literaturas, são consideradas como ossículos, porque eles são muito pequenos. Então, digamos assim, 22 ossos são divididos no crânio e na face e 6 ossículos estão na orelha. Então, temos 8 ossos no crânio e 14 ossos na face, 6 ossos na orelha. Temos ossos pares e ímpares. Os ossos pares é quando temos 2 iguais e ímpares quando só temos 1. Eu não vou falar dessa tabela porque no decorrer da coisa eu vou mostrando. Então, o crânio, ele é constituído por 28 ossos no total, considerando também os do ouvido, e ele vai ser dividido em neurocrânio, que é o crânio em si, a parte da cabeça em si, e viscerocrânio, que é a parte da face. Os ossos da face fazem parte do viscerocrânio e os ossos da cabeça do crânio em si, da calota craniana, é o neurocrânio, certo? As funções do crânio: armazena e protege o encéfalo, é a principal. Como a gente tinha falado, que uma das funções do esqueleto vai ser proteger órgãos vitais. Então, aqui o crânio vai estar protegendo o encéfalo, vai estar protegendo o cérebro. É também importante porque proporciona fixação aos músculos do rosto e boca. Os músculos dessa região vão estar se fixando nesse crânio, nesses ossos. Como eu tinha falado, não tem como um músculo se fixar em outro músculo. Então, eles usam os ossos para se fixar. Também protege os órgãos do olfato, da visão e da audição. Porque se o olho, imagina se não tivesse, o olho não fosse dentro dos ossinhos aqui da órbita ocular. Ia ser para fora. Primeiro que ia ser horroroso. E depois qualquer coisa machucava. A gente assim, já, dependendo, já machuca o olho, que o olho é muito sensível. Então, esse crânio ele vai ajudar nessa proteção. Na audição também, que o ouvido é para dentro. Então,
Tudo isso vai ajudar a proteger esses órgãos do olfato, visão e audição, além de atuar no processo de mastigação pela atuação do maxilar, da mandíbula e dos dentes. A mandíbula, que vai ser o único osso que vai ter um movimento, que vai estar se movimentando de verdade assim, vai estar ajudando nessa questão da mastigação, o maxilar, mandíbula e dentes. Então, essas são as principais funções do crânio, principalmente proteger esse encéfalo. Então, vamos começar com o osso frontal. O osso frontal que fica aqui, a testa da gente e um pouquinho do início da cabeça. Ele é um osso largo e chato. Basicamente isso. Eu coloquei 3 imagens aqui. A parte da frente, a parte de baixo, olhando por baixo, olhando pela frente e aqui, deixa ele virar, aqui está mostrando a frente, e atrás, ele é oco por dentro. Então, o osso frontal, ele vai ser um osso largo e chato, aqui nessa região da frente, frontal, na região anterior desse crânio. O osso parietal. O osso parietal, sim, o frontal ele é ímpar, só tem um dele. Já o parietal, ele é um osso par. Temos 2 ossos parietais. E eles ficam em cima. Eles vão formar o teto do crânio, em cima mesmo da cabeça. Deixa eu voltar aqui para mostrar a cabeça toda. Aqui o parietal. Aí tem um desse lado e um do outro. Tem outra imagem que vai dar para ver melhor. O parietal, ele está aqui, ó, toda essa região aqui. É o parietal. Ele está junto do frontal. Atrás do frontal, na frente do occipital e ao lado do temporal. A gente vai ver todos esses daqui a pouco. Então, o parietal é um osso par, também tem um formato chato e ele forma o teto do crânio. Aí aqui ele por fora, vendo por cima, e ele por dentro. Eles são ocos por dentro. O temporal, o osso temporal, também é um osso par. E dentro dele vai estar o aparelho auditivo, porque ele fica bem aqui acima da orelha. Bem acima da orelha está o osso temporal. Então, dentro dele vai estar o aparelho auditivo. Ele é bem diferentinho, assim, ó. Ele tem uma pontinha pra cá. Ele é bem esquisitão. Mas é o temporal. Ele está... Depois eu mostro a imagem completa e vou mostrando para vocês. Ele é um osso par e dentro dele tem o aparelho auditivo. Pode falar, Heriberto. O arco do zigomático é um osso do crânio ou da face? O osso zigomático é um osso Não, da face. o arco zigomático. Faz parte dele. Só que o osso zigomático, ele está em contato com o temporal. Então, ó, nessa imagem aqui vermelhinha, esse negocinho compridinho aqui, ele vai se encaixar com o osso zigomático. Então, juntos eles vão formar esse arco. O zigomático é um osso da face e o temporal do crânio. E essa regiãozinha aqui, que é o processo zigomático, esse compridinho, juntando com o zigomático, eles vão formar esse arco. Então, o osso temporal, o osso occipital, ele vai estar na região póstero-inferior, na região posterior de trás, bem no final da cabeça, e na parte inferior que é embaixo. Póstero atrás, inferior embaixo. Então, ele está atrás, formando a base do crânio, como está aqui
nessa imagem destacada em verde. Ele está aqui atrás. E ele tem uma perfuração grande, olha o buraco que ele tem. O forame magno, que chama. Por onde vai fazer a comunicação do cérebro com o canal vertebral. O canal da coluna vai se conectar por aqui com o cérebro através desse forame magno, através dessa perfuração que tem no osso occipital, que forma a base do crânio, está embaixo. O osso etimoide é um osso leve, esponjoso, irregular e ímpar. Só tem um dele. E ele está na parte anterior do crânio, atrás do nariz, lá para dentro. Tem aqui, ó, na imagem. Esse ossinho aqui, olha como ele é esquisito. Eu acho ele esquisito. Bem estranho. Essa é a parte frontal, essa é a lateral. Então, localiza-se na parte anterior do crânio, porque está na frente, mas não é um osso da face, é um osso do crânio. E, no caso esse, que é um osso irregular, não temos uma forma definida para ele. Aqui nessa parte destacada em verde, ele parece ser lisinho, mas ele é todo diferentão, todo estranho. Nós não temos como definir esse tipo de osso. Ana Paula, eu vou mandar. Eu ia mandar semana passada, sexta-feira, o outro, mas eu acabei esquecendo com a correria de umas coisas para resolver. Mas assim que eu terminar, eu vou até anotar. Aí eu mando os 2 slides lá no grupo, certo? E o osso esfenoide é um osso também ímpar e irregular também. Nós também não temos uma forma definida para esse osso. E ele também está na parte anterior da base do crânio. Eu não coloquei nenhuma imagem mostrando ele aqui no crânio em si, mas eu mostro. Eu acho ele parecido com a borboletinha. Tem gente que acha parecido com um morcego. Aí vocês escolham com o que vocês querem que ele, com o que vocês acham parecido. Mas o etimoide e o esfenoide são ossos irregulares e ímpares. Só que o etimoide está na parte anterior do crânio, o esfenoide também, mas na base do crânio. Depois eu mostro uma imagem melhorzinho de entender onde ele fica. E aí, nós entramos para os ossos da face, que é o viscerocrânio. Lembra que neurocrânio são os ossos do crânio em si, e o viscerocrânio são os ossos da face. O esqueleto da face, eles vão ter ossos que vão estar ao redor da boca e do nariz. E também contribui para as órbitas oculares. Ele possui 14 ossos faciais. Às vezes a gente olhando só pelo nome, não percebe que é 14. Só que tem que lembrar que muitos têm 2 deles. Certo? O frontal, o parietal, o temporal, que são do crânio. Aqui, o esfenoide, que eu estava mostrando, parece uma borboleta. Ele fica lá para trás do nariz. E na frente dele tem o etimoide. Essa parte amarelinha aqui. Só dá para ver a pontinha dele de frente. Já o esfenoide é maior. Está bem no meio. Aí, entrando para os ossos da face, tem o zigomático. O osso zigomático é um osso par e irregular e vai formar parte da parede lateral do crânio. Faz ponte entre o neurocrânio e o viscerocrânio. O neurocrânio, o crânio em si, e o viscerocrânio, os ossos da face. Então, esse zigomático vai fazer essa ponte, vai meio que unir esses 2 ossos, essas 2 estruturas, do crânio e da face, porque ele fica bem na lateral.
Então, ele é aqui solto e também é irregular, não temos uma forma definida. E ele aqui no esqueleto. É a famosa maçã do rosto, aqui quando a gente toca. Quem é mais magrinho percebe mais. Bem aqui em cima. Para as meninas que passam iluminador, né? Passa bem pertinho do zigomático. O nasal é um osso par. O zigomático também, não lembro se eu falei, é um osso par, tem dos dois lados. E o nasal também é um osso par. Os dois juntos vão formar o dorso do nariz. Aqui no desenho, na imagem. Essa parte verdinha. Olha aqui solto. É o osso nasal. Eles formam o dorso do nariz. Aqui eu circulei. É uma imagem da região lateral, mostrando ele de lado. Cortado, um só. O osso nasal. A mandíbula, parte de baixo. O único osso móvel do crânio. Nós paramos para pensar, o osso nasal não se move, os ossos do crânio muito menos, porque o frontal, a gente não tem como mover um osso, não tem como movimentar os ossos da cabeça. Pessoal, a reunião vai acabar de novo, eu vou terminar e abrir de novo, porque senão ela vai acabar aqui, rapidinho.